Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento, dando continuidade aqui à nossa série sobre a história da cultura e das etnias, não é? Hoje estaremos aqui dando continuidade, né, dando sequência aí à nossa série a respeito, né, das culturas aí em relação ao desenvolvimento aí na Idade do Bronze. Nós estávamos aí conversando no nosso último encontro a respeito dos hebreus, né, esta primeira fase aí da história dos próprios hebreus, né, do desenvolvimento da civilização hebraica ali, né, da cultura hebraica, antes ali da escravidão no Egito, né. Nós contamos ali um pouco sobre o surgimento, né, ali da civilização hebraica em meio à Suméria, não é? Este deslocamento deles para a região de Canaã, a forma, não é, deles se desenvolverem socialmente, um grupo mais itinerante. Falamos um pouco sobre a questão de religiosidade, a questão de família, a questão de costumes, um pouco aí também sobre a questão bélica, a questão ali de costumes em relação à alimentação, em relação também ali ao tratamento com outros povos ao redor, né? Então é uma cultura realmente riquíssima. Porém, hoje nós vamos falar aí sobre uma cultura que até tem um certo parentesco, digamos aí, com os hebreus, né, em relação à história, porém com um sistema de, vamos dizer assim, uma crença diferente, digamos, uma situação diferente, né, em relação aí aos aspectos culturais. Uma cultura que podemos dizer assim, ela não teve uma relevância tão grande em relação ao cenário no período, porém que também, digamos, de certa forma impactou em alguns outros impérios ao redor, outras civilizações ao redor, como também aí foi baluarte aí até, digamos, uma espécie de exemplo aí para outras culturas posteriores, né? Nós vamos falar hoje aí a respeito dos hititas. Para quem não conhece este pessoal, né, esta civilização, os hititas, eles são, digamos, uma tribo de cananeus, né? Para quem não sabe, os cananeu, né, em tradução, envia ser aquele povo que habita a região de Canaã, né? E no caso ali os cananeus, eles, grande parte destes povos, de alguma forma, eles têm esse parentesco, né, com essas civilizações que se desenvolveram ali na região da Mesopotâmia, não é? Ou, como nós dissemos ali, os descendentes dos ubaidianos, né, aqueles descendentes ali de Noé, inclusive, né? Então você tem, digamos, vários povos ali, inclusive desses que são mencionados em vários escritos antigos, dentre eles as próprias Torás, né, que vão dar aí origem ao dito Velho Testamento, né? Ali são situados vários destes povos, né? E os hititas têm aí uma certa, digamos, um certo destaque, né? Até por terem, de certa forma, ali algum tipo de ligação ali em relação aos hebreus, enfim, digamos, terem digamos, se esbarrado algumas vezes aí, né, na própria história. Então é interessante abordarmos um pouco a respeito aí desta civilização, né? Bom, então, digamos assim, se ligando aí a essa questão do próprio dilúvio, não é, naquele período, todo mundo fala, né, ou comenta a respeito sobre este grande dilúvio, esta grande enchente que aconteceu, né, no período ali na região da Mesopotâmia. Vários povos, eles têm esta ligação com este mesmo evento, né, este mesmo evento aí, digamos, singular, este período que aí ocorre que muitas dessas tribos, né, que viviam na região ali da Mesopotâmia, eles acabassem ali por, digamos, migrarem ou fugirem em relação a questões de inundações, fome, períodos ali de falta de alimentação ou mesmo de estruturas ali de vivência, o que fez com que muitos migrassem. E com os hititas não foi diferente, né? Esses cananeus, eles migraram ali da região da Mesopotâmia, né, para esta região aí de Canaã, né? E no caso dos hititas, eles foram até um pouco mais além, não é? Eles foram até a região da dita Anatólia, onde hoje se situa a Turquia, né? Uma região ali bem
vamos dizer assim, peculiar. E por quê? Ela é uma região que, de certa forma, ela é árida, não é? Ela não é uma região, digamos, tão fértil quanto algumas regiões da Mesopotâmia. É uma região cuja fertilidade ela está mais, digamos, ao ocidente, ao Estreito do Bósforo, né? Ela está mais próxima ali, mas, digamos, em uma região mais ao norte, né? Onde hoje se situa a Turquia. Aquela região da Anatólia, ela até possui uma certa fertilidade em relação ao solo, em relação a plantas, né? A animais endêmicos, porém uma região que também contrasta um pouco com a aridez, né? Então você tem uma predominância de rochas, terra, enfim, argila, um local mais, digamos assim, não vou dizer inóspito, né, mas um local um pouco mais rígido, né. E em relação a isso, as pessoas, no caso os próprios hititas, a postura física deles, vamos dizer assim, o biotipo físico deles condizia com essa questão rígida. Até eles se instalam nessa região, né? Eles eram pessoas com uma estatura um pouco mais baixa em relação, por exemplo, aos hebreus, em relação, por exemplo, aos talvez ali os próprios sumérios, né, que eram povos ali mais bem nutridos, ou mesmo ali os próprios indianos no período, né, que eram mais nutridos aí nas civilizações ali do Indo. No caso dos hititas, eles tinham uma postura menor, um tamanho um pouco menor em relação a outros povos, porém eram mais robustos, tinham uma musculatura mais rígida, eram pessoas que, digamos, viviam literalmente com trabalhos debaixo do sol, eram pessoas cuja, digamos, a cultura deles ali, o tipo de manejo que eles tinham era diferente de outros povos, como por exemplo os sumérios, que eram mais voltados à agricultura, os egípcios não, eles eram praticamente voltados à questão do pastoreio, né, de animais, a montaria, no caso com cavalos, ali eles cuidavam muito de gado e de cavalos, principalmente cavalos, tanto que destes povos ali daquela região eles vão ser os melhores, os mais exímios, né, na arte da montaria. E também eles se tornam exímios aí na parte de, digamos, forjar armas, não é? Então ali o trabalho com lâminas, com bronze, então eles eram um povo, digamos, mais voltado a estas culturas, né? Bom, em relação a isso, né? Eles eram um povo até voltado, mas como disse, essa arte do pastoreio, não é mais essa questão voltada aí até a própria alimentação deles, né, era mais voltada a carnes, a cereais, era uma alimentação muito mais robusta, diferente de outros povos aí que talvez até plantassem hortaliças ou tivessem uma, vamos dizer assim, uma culinária, não é, diferente ou mais, digamos, uma dieta mais variável, né? No caso dos hititas não, a dieta deles era praticamente baseada em carnes, cereais, coisas mais pesadas, né? Justamente em relação à robustez corporal deles, né? E também eles eram excelentes caçadores, justamente em relação à questão de montaria, não é? Eles caçavam com uma grande habilidade, né? Mas também eram exímios em construir moradias e estruturas a partir de rochas. Então as casas deles eram muito mais, digamos, as estruturas das moradias, dos templos eram muito mais robustas, justamente em relação a serem construídas através de pedras, rochas e estruturas parecidas. Então o material utilizado era muito mais resistente do que, por exemplo, que os egípcios utilizavam. Os egípcios construíam casas de taipa que, quando ocorria uma chuva forte, uma enchente, muitas vezes levavam essas casas. Ou no caso dos próprios sumérios, que construíram casas a partir de argila, não é? No caso dos hititas, eles construíam através de rochas. Então isso, de certa forma, foi um grande avanço, né? Até em relação a eles terem uma estrutura um pouco maior. Tanto que isso facilitou até mesmo a construção de uma grande cidade, né? Que aí viria a ser o caso de Hattusa, né? Ou Hattusa, como queiram chamar, que foi
talvez a maior cidade aí construída pelos hititas, né, juntamente com Alepo e outras ali, mas Hattusa era com certeza a maior das cidades hititas, né, enquanto outras civilizações ali sofriam para tentar construir casas, ou digamos uma estrutura ali de templo ou algo parecido. Os hititas eles já tinham uma estrutura muito bem definida, né, o que, digamos, facilitou em certa parte aí para eles, né. Bom, indo mais além, não é, em relação aí a questões assim de comportamento em relação a outros povos, né, os hititas em certo ponto, digamos, eles tinham uma consciência, digamos, um pouco mais de mercadores, né? Tanto que eles tinham algumas relações ali com os hebreus, por exemplo, na região, né, de Canaã, eles tinham relações com os hebreus ali comerciais, né, assim como também praticavam escambo ali com povos ali dos mares, como os fenícios, como os próprios minoicos, né, que nós vamos ainda estudar a respeito deles, inclusive com uma cidade, né, estado aí muito conhecida na história, não é, que é a cidade-estado de Troia, né, que eles tinham ali um grande contato, comércio com eles. Então, nesse ponto, os hititas eles eram, vamos dizer assim, 50%, 50%. Eles eram, em certa parte, mercadores e ali diplomáticos com outros povos, né, na prática do escambo. Assim como na outra parte eles eram belicosos, né? Eles eram fabricantes de armas e eles sim partiam para conflitos, né? Então os hititas eles eram balanceados nessa questão, né? No campo religioso, né, a gente pode dizer assim, diferentemente, por exemplo, aí dos próprios hebreus em si, né? Os hebreus eles eram monoteístas. Quando você pega ali, digamos, os sumérios eles eram politeístas, acreditavam em várias divindades, né? Os povos ali da Mesopotâmia, os egípcios tinham aquela coisa do antropomorfismo, né? No caso dos hititas é um pouco diferente. Eles possuíam uma espécie de crença, vamos dizer assim, cosmopolita. Eles não tinham uma crença bem definida, que é algo até um pouco engraçado assim, se levar em conta, não é? Eles aceitavam todo tipo de divindade que, digamos, os outros povos em volta cultuavam, assim. Eles tinham um certo modismo em relação a isso, né? Então, por eles não terem vamos dizer assim, um panteão muito bem definido, em certa parte, assim, conflitos religiosos, digamos, não ocorriam até com outros povos ao entorno em relação a isso, né? Porém, ali no caso, as famílias, no caso, os clãs mais poderosos, os grupos mais poderosos dos hititas, eles sim tinham uma espécie de culto próprio ali, né? Que eles veneravam, no caso, nesse caso, fenômenos da natureza, né? Que era ali algo ainda um pouco ligado ao tribalismo antigo, mas que eles levaram com eles, não é? Como cultuar ali o relâmpago, não é? Que eles chamavam de Tarunte. Tarunte para eles era o relâmpago, né? Era uma divindade que eles cultuavam. Eles cultuavam a primavera também, não é? Porque tem aquela coisa, digamos, do florescimento, ali aquela mudança da estação, né, do inverno para o recomeço, né, ali do florescimento de plantas, aquela coisa esse renascimento que a gente fala, não é? Que eles chamavam de Inara, né? Então Inara era primavera para eles, né? Era essa diferença. Eles também cultuavam o sol. Para eles o sol também, assim como os egípcios, era uma divindade muito importante, né? Eles chamavam de Arina. Tanto que eles construíram inclusive uma cidade, né? Uma cidade-estado chamada Arina, justamente em homenagem a esta divindade, né? Então nesse ponto eles eram muito mais, vamos dizer assim, cosmopolitas, né? Em certo ponto isso era bom, em certo ponto também ruim. Digamos, eles não tinham uma coesão em relação ao mito fundador para com o seu próprio povo, então era um pouco aquela relação de, digamos, o líder, não é? O líder ali do clã, o líder da civilização ali, o rei, não é? Vamos dizer, o imperador ou rei ali dos hititas, ele ter de controlar, digamos, a população por algum outro método que não fosse, digamos, o mito fundador ou algo ligado a um mito, digamos, não é, que justificasse ali aquela estrutura. Então eles contornavam isso, digamos, oferecendo força bruta. Então
Eles, digamos, promoviam campanhas contra povos ali que, digamos, eles tinham rixas, ou então pilhavam ali de nômades, cobravam impostos de nômades, enfim, para justamente terem, através do escambo ali, uma justificativa de poder, de controle, digamos ali, né, de reinado. Então isso era uma característica aí muito presente, né, nos hititas. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, né, em relação a, digamos, escambo, em relação a comércio com vários povos, eles eram, digamos, amigáveis até, inclusive, né? Mas essa estrutura ela perdurou por um bom tempo, né? E como eu disse, a questão de se forjar, não é, metais, eles, inclusive, além de forjarem lâminas e argumentos, eles também forjaram ferramentas e outras utilidades, né? E faziam parte do seu cotidiano. Em relação à formação familiar, os hititas normalmente eram monogâmicos e algumas vezes tinham, digamos, praticavam bigamia algumas vezes. Porém, eles tinham uma certa disparidade em relação ao tratamento de mulheres, por exemplo, algo que os hebreus não tinham, né? Ou no caso os egípcios, mas no caso os hititas eles tinham uma certa disparidade, até porque alguns tipos de penas capitais, e em relação pelo menos aos egípcios, por exemplo, as penas capitais praticadas por eles eram menos hediondas, digamos, que as praticadas, por exemplo, pelos egípcios. No Egito, se um indivíduo ele fosse pego, digamos, assaltando ali uma tumba, não é, de um faraó, ele era condenado a ser empalado, algo terrível. Já no caso dos hititas era muito diferente. Os hititas normalmente desprendiam, normalmente ali, enfim, enforcavam. Então, uma das práticas que eles mais utilizavam nos penas capitais era o apedrejamento, né? Então, também não era lá muito legal, mas menos terrível. E no caso de algumas práticas aí, eles atiravam pessoas também nos precipícios. No caso, a Atual é uma região cheia de precipícios, então as penas capitais que eles utilizavam para atirar pessoas dos precipícios, então, na capital. Porém, nesse ponto eles eram mais, digamos, brandos do que outros. Agora, em relação à formação familiar, normalmente as famílias elas eram monogâmicas ou bigâmicas, constituídas ali até com um número razoável de filhos, mas sempre tendo esse biotipo mais robusto e não tão alto, algo aí que é, digamos, presente, né, nessa civilização. Em relação a, digamos, matemática, música, em relação a artes, eles não eram um povo assim que ele desenvolveu, digamos, vamos dizer assim, uma parte artística, digamos, tão elaborada ou tão, digamos, vamos dizer assim, opulenta ou tão destacável quanto, por exemplo, os egípcios, ou por exemplo, ali os troianos, ou por exemplo, se você pegar ali os cananeus e outros povos ali, eles não, os hititas, eles não chegaram a produzir arte assim, em uma escala tão destacável, tanto que para os arqueólogos foi extremamente difícil entender a própria cultura hitita, né? Uma vez que ela só era relatada ali em escritos antigos, né? Então eles achavam se tratar de uma fábula ou de algum povo ali que esse nome era associado. Até porque foi difícil encontrar, inclusive, as próprias estruturas, né, desta civilização. E é o que é algo assim curioso, né? Porém, em relação a, digamos, ali a parte de opulência, pelo menos, eles eram mais modestos. Eles eram, digamos, seu próprio centro de poder, ele era muito mais
modesto do que outros. Então eles não foram um povo assim que ele chegou a conquistar grandes espólios ou ostentar grandes estruturas ou grandes tesouros. Pelo contrário, era um povo extremamente modesto. Então eles tinham tapeçarias, por exemplo, assim como os hebreus, tecidos e outras coisas do tipo, né? E armamentos, porém grandes tesouros e coisas parecidas, pedras preciosas, eles não eram tão ligados quanto a isso, né? Algo até engraçado. Porém, né, uma coisa até um pouco engraçada, né, em relação a isso foi que foi justamente quando, digamos, este povo em uma empreitada, vamos dizer assim, ele começou justamente a se voltar para essa questão, digamos, de opulência. Foi quando eles começaram a promover campanhas ali contra a região da Mesopotâmia, contra povos ali daquela região, né? Então, nestes saques, eles começaram sim a pilhar ali, a tomarem gosto pela pilhagem, né? E, obviamente, eles expandiram parte de seus domínios, né? Mais ou menos no mesmo período ali em que o dito Akhenaton, né, no Egito, lá o faraó que cultuava o sol lá, ele, digamos, perdeu muitos territórios, deixou muitos territórios vagos, né? Então os hititas eles controlaram ali uma boa parte da região de Canaã e, obviamente, muitos dos hititas foram morar nessa região, assim como, digamos, eles expandiram seu controle ali para a região da Mesopotâmia, não é? O que os tornou ali, digamos, um império, mesmo modesto, ainda assim poderoso belicamente, né? Questão do seu controle. E justamente foi quando eles encontraram uma pedra no sapato deles, né? Que era o já famoso faraó Ramsés II, né? O mesmo que tentou desafiar a Deus aí, no caso da escravidão dos hebreus, né? Daí nós já vamos chegar a respeito disso, né? Sobre esse capítulo, né? Mas o famoso faraó Ramsés II, né? Que obviamente algumas dinastias após aí o episódio com Akhenaton, né? Ele se lançou a tentar recuperar esses territórios aí que os hititas haviam conseguido conquistar, né? E os hititas, logicamente, eles não eram um povo, digamos, eles podiam ser modestos, eles podiam ser, digamos, robustos, vamos dizer assim, numa linguagem aí popular, eles eram capiais em certo ponto, né? Eles poderiam ser até meio tacanhos e capiais em certo ponto, mas eles não eram burros, eles eram até muito espertos em relação a conflitos bélicos. E os egípcios eram extremamente arrogantes, eles eram povo ali que, de certa forma, promovia campanhas ali contra os núbios, né, contra outros povos, e sempre obtinham vitórias. Eles tinham, naquela região da África, um poder quase que sem rivalidades, né? Então, eles acreditavam que qualquer outro povo ali era simplesmente fácil de se subjugar, e os hititas não eram. Os hititas estavam acostumados a enfrentarem ali os povos da Mesopotâmia e eram muito mais safos, digamos, né, em relação a conflitos bélicos. E eles realmente esperaram esse conflito com os egípcios no momento em que Ramsés II lançou-se nessa ofensiva. E essa ofensiva, essa grande batalha, aí, ela é tida como uma das maiores batalhas aí do período, né, decorrente aí da, digamos, essa era do bronze, né, que é a Batalha de Kadesh, que alguns conhecem como Batalha de Kadesh, que é um conflito entre justamente os egípcios e os hititas, né? Os hititas, não sendo burros nem nada, a fim de criarem uma espécie de engodo, né, para os egípcios, eles, digamos, deslocaram um pequeno grupo de espiões a fim de se passarem por prisioneiros de guerra ou derrotados, enfim, como se fossem desertores, né, a fim de, digamos, repassarem uma espécie de engodo, uma mentira ao faraó Ramsés II, para que este acreditasse, né, que ali o então rei, não é, dos hititas, né, o
o rei Muatal, né? Com que o rei Muatal ele tivesse saído ali da região, né? Não estivesse ali no vale, no dito Vale do Orontes aqui, né? Como alguns dizem, né? E tivesse ali, no caso, se dirigido até a região, digamos lá, de Alepo, né? Que ele não estivesse ali próximo da região do Vale do Orontes. Essa era a ideia na qual os hititas queriam passar aos egípcios. E o próprio faraó Ramsés II ele caiu como um patinho nessa ideia. Ele acreditou que realmente o faraó, aqui no caso o rei hitita lá, Muatal, ele não estava na região do Vale do Orontes e tinha se dirigido até essa região de Alepo. Então, convencidamente, ele tomou parte das suas divisões, abandonou a outra parte das divisões, foi com somente 15% de suas divisões, para o conflito com o que tinha sobrado, digamos assim, teoricamente, das forças ali do rei Muatal, na região do Vale do Orontes. E ele foi pego de surpresa, porque todos os hititas estavam lá, inclusive o próprio rei Muatal esperando o convencido Ramsés II para a batalha. E, vamos dizer no popular, eles surraram com todas as forças ali o exército ali do faraó Ramsés II, né? Fizeram os egípcios realmente recuarem, retrocederem, justamente por, digamos ali, praticamente era um fiasco, vamos dizer assim, garantido. Era para ser literalmente na história o maior fiasco já ocorrido na história bélica egípcia. O maior fiasco que poderia ter ocorrido. Os egípcios iriam perder esta batalha contra os hititas. O Ramsés II poderia ter sido morto nesta batalha contra os hititas, justamente por arrogância completa em relação a se lidar com o inimigo e não reconhecer, digamos, que o inimigo ele possui um tipo de poder, algum tipo de conhecimento, inteligência, né? Enfim, estratégia. Porém, os hititas também cometeram o pior de seus erros, o erro que custaria praticamente o eclipsar aí da sua cultura. E foi justamente o que? Por serem um povo que sempre foi modesto e nunca, digamos, em pouco tempo ali havia se voltado para a questão da opulência, quando eles viram que os soldados ali, que o exército de Ramsés II possuía grandes espólios, armas em ouro, coisas parecidas ali, equipamentos em ouro, né? Vamos dizer assim, escudos e outras coisas banhados em ouro e outras coisas, os hititas eles se vislumbraram com aquilo e ficaram recolhendo os espólios de guerra. Literalmente 100% do exército hitita ficou na região do Vale do Orontes, procurando ali resgatar espólios de guerra, ao invés de perseguirem os 15% que haviam restado ali do exército de Ramsés II e feito uma escaramuça e findado com a situação por ali. E Ramsés II conseguiu alcançar os outros 85% do exército que ele tinha deixado para trás. Resultado da situação, os egípcios retornaram para o Vale do Orontes e continuaram a briga. O resultado da situação foi que houve um banho de sangue completo de ambos os dois lados e nenhum dos dois exércitos conseguiu definir um resultado. Então, o que acontece? Acabou ocorrendo uma espécie de vergonhoso tratado de paz, vamos dizer, em que os egípcios, eles, digamos, reconheciam ali vamos dizer assim, abriam simbolicamente mão ali da região de Canaã, assim como os hititas também, por esse tratado de paz, teriam de abrir mão de da região de Canaã também, ali dos seus parentes, dos cananeus. Então, para os egípcios isso não custou nada, muito pelo contrário, né? Continuou ali o Ramsés II sendo uma espécie de herói para os egípcios, ele soube se aproveitar muito bem dessa propaganda, né? Porém, para o rei Muatal foi literalmente o último pregar do caixão, praticamente. Por quê? Grande parte dos hititas
tinha uma certa ligação com essa região de Canaã justamente pelos seus antepassados, né, os cananeus. Então, para o rei Muatal foi pior do que uma facada. Então a população ela se revoltou, digamos, contra o reinado hitita, o que levou ali a várias revoltas, vários conflitos internos, né? E isso acabou por, digamos, findar ali com a própria cultura hitita em si, não é? O que, digamos, fez com que o conhecimento deles ou a própria existência deles continuasse e perdurasse pela história, ou parte ali de seus conhecimentos bélicos, né, de montaria inclusive, né, da parte ali de cavalos, da parte de cavalaria, entre outros, fosse passado ali para gerações posteriores, foi que eles tinham o mesmo conhecimento da escrita cuneiforme, não é? Lá diretamente dos sumérios, por eles serem parentes, não é? Culturas ali parentes, né? Advindas da mesma região. Então, através da escrita cuneiforme, eles conseguiram passar esse conhecimento adiante. Porém, como civilização, eles literalmente se dissolveram. É algo muito até curioso a respeito, que eles não foram derrotados por nenhum povo externo. Eles não foram derrotados por troianos, por hebreus, por mesopotâmios, eles não foram derrotados nem mesmo pelos próprios egípcios, ou fenícios, enfim, não perderam para os egípcios. Eles literalmente se destruíram por revoltas internas decorrentes da perda de um território simbólico. Então é algo extremamente curioso, né, a respeito disso. Tem a ver um pouco com religião, um pouco com o passado, um pouco com o legado que acabou levando a esta situação, né? Mas qual é o ponto de se falar, digamos, a respeito dos hititas, né? É que, de certa forma, naquele período eles tiveram uma relevância, justamente em relação de serem uma espécie de ponto de ligação, tanto entre hebreus, quanto mesopotâmios, quanto egípcios, quanto os próprios troianos. Então eles não eram simplesmente asiáticos, mas também europeus. Então eles estavam entre dois continentes, digamos, estavam com um pé em um continente e outro pé em outro continente. Então é algo, digamos, bem interessante, né, a respeito dos hititas. Alguns dizem ser aí a primeira civilização europeia, outros dizem que foram os minoicos, que ainda vamos abordar sobre eles, mas muitos dizem serem aí os hititas, né? Então é algo bem interessante, né, ser dito a respeito. Bom, estamos finalizando aqui hoje esse nosso episódio, né, da série História da Cultura das Etnias sobre os hititas, e no nosso próximo capítulo, né, estaremos aí obviamente abordando aí sobre outra cultura extremamente interessante aí desse período, né, outra civilização, né, que também aí ela tem muito a nos falar a respeito aí, né, que é obviamente a civilização minoica, né? Nós vamos chegar aí aos minoicos, que, vamos dizer assim, tem um grande legado aí na história europeia, digamos, né? Parte da nossa, uma das mais conhecidas mitologias nasce ali com essa civilização, né? E em questões de opulência, em questões de arte, é uma civilização que produziu muita arte, muita opulência. Então é extremamente interessante, né, abordarmos sobre este assunto. Bom, então desde já eu agradeço aí a atenção de todos, né? Espero que tenham gostado. Deixem um joinha aí no nosso canal e nos vemos no nosso próximo capítulo. Um grande abraço.